Caros irmãos, esta missa está sendo celebrada pelas intenções do nosso apostolado católico e também por todos os outros apostolados católicos. Festa de São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Caríssimos irmãos, convém hoje nessa festa tão importante e em outros tempos esta festa no Brasil era feriado nacional. Na época do Império Brasileiro, todas as festas dos apóstolos e esta festa de São Pedro e São Paulo era dia de feriado nacional. Então a importância. Em Roma ainda é feriado, até hoje é feriado, no dia de Roma, na festa de São Pedro e São Paulo. Esta festa nos remete às raízes da Igreja, às origens da Santa Igreja. E volta os nossos olhares para Roma. Por isso que também a festa de São Pedro e São Paulo é considerada como o dia do Papa. É o dia que a Igreja, sempre, durante toda a história, sempre rezou pelo Santo Padre, o Papa, de uma maneira especial na festa de São Pedro e São Paulo, dedicando como o dia do Papa e um dia que se reza de uma maneira muito particular pelo Santo Padre e o Papa. Roma, nós sabemos, foi um grande centro do Império Romano, cujo imperador, Augusto César, estendeu esse império por lugares longínquos da terra, dentro da compreensão do mundo antigo, de forma que foi um império que deixou marcas na história, devido às suas conquistas e o estendimento do seu território, devido ao fato então que deixou na história uma profunda marca e também deixou muitos elementos humanos, né, que beneficiaram os homens, beneficiaram a humanidade até hoje, devido à cultura, à ciência, ao conhecimento, à filosofia, à literatura, à língua, né, o latim, e o direito, tantas outras coisas importantes que a humanidade hoje se beneficia, vem da época do Império Romano. Porém, o Império Romano aqui, ele tem sua sede em Roma, até então o centro do paganismo, porque também Roma, por outro lado, estendeu, por onde conquistou, o seu paganismo. E a cidade de Roma, em particular, era um lugar de referência do paganismo, com os seus vícios e com os seus efeitos destrutivos. Tanto que a queda do Império Romano, e é unânime isso entre os historiadores, se deve justamente aos vícios do paganismo que ali então foram corroendo a sociedade romana, levando ela então a ser invadida pelos bárbaros, em circunstâncias históricas muito particulares, e a queda do Império Romano foi, infelizmente, no sentido de um império grande que se perde por causa de vícios. Porém, Roma passa a ser do centro do paganismo para o centro do catolicismo. E aqui se compreende, então, São Pedro e São Paulo, cada qual no seu caminho, na sua trajetória, cada qual chegou a Roma. E ali, cada qual foi martirizado ao seu modo, por causa de nosso Senhor. Derramaram o seu sangue em Roma. Ali São Pedro fundou uma diocese, a Diocese de Roma, de modo que, como bispo de Roma,
como primeiro entre os apóstolos, o príncipe dos apóstolos, Roma se torna então, regada pelo sangue de São Pedro e São Paulo, o centro do cristianismo, o centro do catolicismo, deixando de ser de outrora o centro do paganismo com seus vícios, com seus erros e com seus desvios. E o padre quer chamar a atenção em relação a este fato, porque nós católicos não temos como referência de fé, como lugar geográfico, Jerusalém. Nossa referência é Roma. E nós devemos cada vez mais nos imbuir deste espírito de fé, tendo como centro Roma, tendo como referência a Roma católica. Jerusalém é para nós a referência, uma fonte, sim, de fé? Sim, é uma fonte de fé, mas uma fonte de fé bíblica. Por ali Nosso Senhor passou, por ali Nosso Senhor ensinou, ali Nosso Senhor morreu por nós, no Calvário, em Jerusalém. Lá encontramos as igrejas que foram construídas em cada lugar onde Nosso Senhor passou, não só em Jerusalém, mas também em muitas partes de Israel. Quem teve a oportunidade de viajar para lá, como eu, conheci muitos desses lugares, sobretudo Jerusalém. Então, portanto, ali está a marca da presença da igreja, da fé católica, também ali em Israel, de modo particular, em Jerusalém. Porém, a referência para nós católicos não é Jerusalém. Jerusalém é uma referência de fonte bíblica. Referência de fonte bíblica. A referência de fé para nós, de fé católica, é Roma. Porque em Roma nós encontramos a unicidade da fé da igreja. Lá é a diocese de Pedro. Lá é o lugar, então, que o bispo de Roma não é nada mais e nada menos que o Santo Padre e o Papa. Então, Roma, para nós, mesmo em toda esta crise na qual a igreja se encontra, é a referência de fé católica para todos nós católicos. Talvez alguns aqui nesta capela estranhem um pouco o que o padre está dizendo. Talvez seja uma novidade. Talvez já ouviram isso em algum lugar, mas não com tanta profundidade. Aliás, até mesmo nos meios católicos tradicionais ainda não se fala muito sobre isso. E aí nós vemos o grande prejuízo que foi para esta compreensão da unidade da fé, o Concílio Vaticano II. Como uma espécie de maldição, no Vaticano se realizou esse concílio falso, Concílio Vaticano II, na cidade de Roma, mais precisamente na Basílica de São Pedro, junto à tumba de Pedro. Este conciliábulo, esse falso Concílio Vaticano II, em que ali tentou-se conformar a igreja ao mundo, e tirando Roma como referência dos católicos, e entregando aos católicos como referência de fé, simplesmente Israel. Israel com Jerusalém, com tudo que tem em Israel. Conformando então, tentando conformar o católico a uma visão protestante da igreja, uma visão protestante da fé católica, ou uma visão judaica da fé católica, tirando Roma como centro e como a referência de fé, e deixando o católico moderno, após esse concílio, sem referência de fé, tentando então se fundamentar, se apoiar em fontes judaicas, em fontes protestantes, ou seja, em compreensões da fé no judaísmo e no protestantismo. Tendo a compreensão da Escritura como a única fonte de fé, não mais a tradição apostólica
e o magistério da igreja, levando então a igreja, o católico atual, o católico moderno, a uma grande confusão. E de modo a levar esse católico moderno, modernista, consigliar, a praticar, na verdade, uma espécie de um protestantismo misturado com o judaísmo, uma espécie de uma seita, né, que se coloca contra a fé católica e apostólica. Se pratica uma espécie de um misticismo, uma doutrina completamente deturbada pelas heresias judaicas e protestantes, de modo particular, como também outras heresias e outras religiões, né? De forma então a levar o católico à confusão. Esta é a função esse maldito Concílio Vaticano II, levar o fiel à confusão e ao abandono da fé, levar o fiel à apostasia, ao abandono da fé. A heresia, o erro contra a fé, leva à apostasia, ao abandono da fé, onde o católico não tem mais a referência de fé. E Roma simplesmente se tornou um lugar turístico, se tornou um museu. O Vaticano se torna um museu, um lugar muito bonito de passear, de fazer turismo, mas não mais o lugar onde se faz a famosa romaria. O que é a romaria? A romaria é uma peregrinação a Roma, em que o católico e os católicos ansiavam poder fazer pelo menos uma vez na vida uma peregrinação a Roma e rezar diante da tumba de São Pedro, na Basílica de São Pedro. Oportunidade que poucos católicos no decorrer dos tempos tiveram. Poucos católicos tiveram esta oportunidade. Somente privilegiados, e eu me sinto privilegiado, de poder ter a oportunidade de ir lá conhecer as fontes da fé católica em Roma, em que lá, devido aos acontecimentos históricos, em todos os lugares que se anda em Roma, tudo tem como referência o Santo Padre e o Papa. Tudo tem como referência a vida dos santos que ali viveram, e foram muitos, a vida dos papas, os pontificados deles, as inscrições, as imagens sacras, os quadros, as esculturas, os edifícios, tudo ali fala da fé católica e apostólica, tudo ali fala do Santo Padre e o Papa, do Sumo Pontífice. Então é um lugar em que, até hoje mesmo, todos esses lugares são preservados historicamente, graças a Deus. Não conseguiram destruir isso porque o italiano ele não permitiria, o romano não permitiria destruir esse patrimônio histórico, cultural da Itália, de modo muito particular de Roma. Então, portanto, está tudo muito bem preservado, limpo, arrumado. Então, quem for a Roma terá a oportunidade de entrar em contato com toda a civilização católica, que se concentra. Por quê? Porque Roma é justamente a referência de fé católica, é a referência da liturgia católica, é a referência da espiritualidade, da mística católica. E foi isso mesmo que o Concílio Vaticano II se empenhou em destruir. A referência de fé católica, Roma, tentou destruir de nós também, tirar de nós a própria referência do papado, o Papa como príncipe dos apóstolos e como o imperador universal, o Sumo Pontífice. De forma então que hoje em dia você vê lá o Leão XIV vestido com uma casula e um pálio, como se fosse um bispo, um arcebispo de qualquer diocese aqui no Brasil. Quem não é muito bem avisado, olha para uma fotografia do Leão XIV com outros cardeais vestidos de roupas casula, roupas de missa, nem sabe onde está o Papa. Tem referência, porque tiraram todos os sinais do Sumo Pontífice, do Papa, do Imperador Universal, né? A sede gestatória, tudo aquilo que fazia parte do aparato litúrgico papal, se perdeu tudo, tiraram todos os símbolos, né? Porque justamente para tirar a referência
e tiraram vários títulos, como patriarca do Oriente. Parece que tiraram também o título de patriarca do Ocidente. Foram tirando os títulos, tirando tudo aquilo que é próprio do Papa, para ele não ser mais a referência. Ele é apenas o chefe, na prática. Ele é o chefe dos bispos. Os bispos são os chefes dos padres. E os padres são os chefes dos paroquianos. E os paroquianos, ainda entre eles, tem o clero entre os leigos, que são os ministros da chamada ministros da Eucaristia, chamado assim, que são alguns leigos ali que dão a comunhão. Então o clero, o padre tem o seu clerozinho ali na paróquia. Essa é a seita conciliar. A igreja, a anti-igreja, a falsa igreja conciliar. Eles mantêm alguns elementos para não se descaracterizar de uma vez. E é isso que engana muita gente. Mas a essência, o conteúdo, a fé mesmo, não é mais católica. É, na verdade, um condensado, uma síntese de todas as heresias contida nesta falsa doutrina da Igreja Conciliar, que é a doutrina ecumenista do Concílio Vaticano II. Deus está em todas as religiões, Deus está no protestantismo, está no judaísmo, está no islamismo, está no budismo, está em todo lugar, estão presentes as sementes do verbo, como eles dizem, né? Pedaços de verdade católica em cada lugar, e elementos das outras religiões também estão presentes na Igreja Católica, na liturgia católica. Isso é tudo heresia, tirando do católico a sua referência de fé, a fonte de fé verdadeira. Então a festa de São Pedro e São Paulo vem nos recordar a grandiosidade do que é a Igreja nas suas fontes, quando nós nos referimos a São Pedro e São Paulo, e ao mesmo tempo nos inserir, nos situar diante da realidade que cerca, né, a Igreja atualmente, que é esta crise na sua visibilidade, a Igreja visível, né? Ou seja, a paróquia, a diocese de Roma, e até o Concílio Vaticano II é o centro da fé católica e apostólica. E a partir do Concílio Vaticano II, o Roma, o Vaticano, se torna então uma Roma apóstata. O que é apóstata? Uma Roma que abandonou a fé católica e apostólica. Ali tem tudo de católico. A arquitetura das basílicas papais, que são 4, a arquitetura, a obra artística, a beleza, as inscrições, os quadros, as pinturas, as esculturas, tudo está ali, historicamente muito bem situado e preservado, esperando que, quando a fé católica retornar a Roma, tudo esteja ali, né, da mesma maneira, como referência de Roma, como fé católica e apostólica. Mas até então, ali tem tudo, externamente, visivelmente como católico, porém nada na realidade é católico mais. Por quê? Porque Roma apostatou da fé. Roma abandonou a fé. A Cúria Romana abandonou a fé. Aquele que é eleito como Papa abandonou a fé católica e apostólica. O mundo se volta para os momentos em que se faz um conclave, todos ficam maravilhados com a liturgia, a beleza, o canto, sim, mas aquela liturgia não é católica. Engana os incautos, os ignorantes. Engana aqueles que são superficiais. Mas quem se ater um pouco mais e conhecer um pouco da fé e da liturgia católica, vai perceber ali que se celebra uma liturgia protestante, mesmo que seja em latim, que agora nem em latim é mais. Celebram somente em italiano. Raramente celebra-se em latim a missa nova lá. Sobretudo depois de Francisco. Então, nós temos que preservar a fé e sermos católicos no meio de todo esse turbilhão aí. E
que coloca o católico numa situação completamente desagradável, completamente numa situação de total perplexidade. Eu me lembro de ir lá em Roma e olhar para a janela à noite do aposento do Papa e rezar pelo Papa antes de dormir, né? Aquela devoção, aquela piedade, aquele devotamento ao Santo Padre, o Papa, né? Em épocas que ainda não tinha compreensão, né, da crise da igreja como tem hoje, né? Mas a gente mesmo assim percebia algumas coisas, mas queria acreditar, não, sim, que ali estava a fé e não estava mais a fé. Realmente, ali não está mais a fé católica e apostólica. Eu que estive lá e fiquei muitos dias lá, hospedado, deu para perceber, e hoje eu consigo fazer a leitura, que realmente aquele lugar não é mais católico. O que restou é a vaidade de cada qual, do cardeal, do monsenhor, as vestes, o canto, aquela beleza, aquela coisa toda, o órgão, né? O toque do órgão, o toque do sino, aquela beleza de resquício católico, porém a essência mesmo ali é um ambiente em que o católico não é muito bem-vindo. Precisa brigar um pouco para ser católico lá dentro. E isso se espalhou pelo mundo inteiro, pelas dioceses, né? As dioceses aqui no Brasil, que nessas estruturas da igreja conciliar é proibido ser católico. Nós no seminário mesmo, que gostávamos da liturgia antiga, do latim, do canto gregoriano, éramos muito criticados. Eles são românicos, eles são eurocentristas. Nossa, eles são muito românicos, são muito tradicionais, ultraconservadores. Então, quer dizer, é um ambiente que não quer, não deseja, indeseja aquilo que é católico. Portanto, caríssimos fiéis, São Pedro derramando o seu sangue, sendo crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado igual ao seu mestre, igual ao Senhor. Ali derramou o seu sangue em Roma, na colina vaticana, onde hoje se encontra a Basílica de São Pedro e a sua tumba, a tumba de São Pedro. E São Paulo, fora dos muros de Roma, derramou o seu sangue sendo decapitado, morrendo pela fé católica. Então São Pedro e São Paulo regaram Roma com o seu sangue pela fé católica e apostólica. Então ali está a referência, o centro da fé católica e apostólica para todos nós católicos. E todos nós católicos, pelo fato de sermos, somos católicos romanos. Devemos nos sabermos romanos, não como cidadãos nascidos na cidade de Roma, no seu sentido geográfico, social, mas no seu sentido espiritual, sobrenatural. Nós devemos nos entender como católicos romanos. Por isso que a Igreja Católica Apostólica é romana. E os católicos verdadeiros, eles são católicos, apostólicos e romanos. O que falta para nós é Roma ter novamente de volta a presença da fé católica, ali onde é o lugar referencial, o lugar teológico da fé católica e apostólica. Ali onde foi derramado o sangue de São Pedro e São Paulo, deve ser a referência, o lugar em que todas as dioceses do mundo, em que todos os católicos pelo mundo, ali voltam seus olhares, ali recebem o ensinamento da fé, pelos ensinamentos do Santo Padre, o Papa. Ali todo católico percebe a referência da liturgia católica, na missa tridentina, como sempre foi. O rito tridentino, tal qual nós conhecemos hoje, é a liturgia que São Pedro celebrou. É a missa que São Pedro celebrou. Que depois foi codificada no Concílio de Trento, porém, é a mesma missa de São Pedro.
É a liturgia, é o rito romano, é a liturgia católica. Por isso Roma sempre foi para nós a grande referência da liturgia católica. Todos olhavam para Roma e multiplicavam a forma de celebrar a liturgia nas suas dioceses, nas paróquias, com aquele espírito católico, com aquele amor à liturgia católica, com aquele amor às coisas de Deus, com aquele zelo. Roma sempre foi a referência para os católicos. Os católicos sempre olharam para Roma, também voltavam os seus ouvidos para receber o doce ensinamento do Santo Padre e Papa. E hoje, depois do Concílio Vaticano II, o que nós podemos ali receber de ensinamentos são heresias. São erros contra a fé. Porém, caríssimos irmãos, muitos por causa da visibilidade da cidade de Roma, acabam sendo enganados, acabam se perdendo na fé e depois na frente abandonando a fé. Sobretudo grupos católicos atuais que querem fazer um acordo, um diálogo e um acordo com a Roma apóstata. E quando um grupo católico, uma fraternidade, um apostolado, que tem um bispo, tem bispos à frente, querem pedir permissão para um apóstata, como Leão XIV, para dar mandato apostólico para ordenarem bispos, já estão ali fazendo um acordo, já há um consentimento de acordo com hereges, com apóstatas. E ainda com medo de serem excomungados, de serem punidos. E como que um apóstata, alguém que abandonou a fé, pode excomungar alguém da igreja? Como alguém que abandonou a fé católica, como Leão XIV, aqueles cardeais e bispos pertencentes à igreja conciliar, ligados à Roma apóstata, como eles podem chamar alguém de cismático? Se eles abandonaram a fé, como que eles que são apóstatas e hereges contumazes, explícitos, e fazem questão de afirmar isso, de mostrar com suas atitudes, não dizem explicitamente, claro, mas fazem questão de mostrar que eles aderiram ao Concílio Vaticano II e que, portanto, estão contra a fé católica e trabalham contra a Igreja Católica, a verdadeira Igreja Católica. Como que eles podem, então, excomungar alguém que é católico? Como que eles podem expedir mandato apostólico para ordenar um bispo, para sagrar um bispo, melhor dizendo? Como que o herege pode ensinar uma doutrina verdadeira? Como que um apóstata pode declarar alguém cismático ou excomungado? E temos aí a Fraternidade de São Pio X, não todos os padres, não todos os fiéis, mas a sua cúpula, a sua direção, a sua liderança, fazendo diálogo, fazendo acordo com a Roma apóstata, com a Roma que abandonou a fé, e ainda dizendo: não, mas o Concílio Vaticano II tem algumas coisas que são boas. Não, o Concílio Vaticano II não é totalmente ruim, algumas coisas podem ser aproveitadas. O que tem de proveito no Concílio Vaticano II? O que pode ser aproveitado para o bem das almas? Ninguém sabe dar um exemplo. O quê? O que tem de bom no Concílio Vaticano II? O que o Concílio Vaticano II, tendo um concílio falso e herético, o que ele pode acrescentar a tudo aquilo que a igreja já nos ensinou? A tudo aquilo que a igreja já é. O Concílio Vaticano II desfigurou o que é a igreja. Desfigurou a igreja, corpo místico de Cristo, templo do Espírito Santo, transformando uma igreja como simplesmente um povo de Deus, uma continuidade do povo judeu, onde não há mais o espiritual, o sobrenatural, e o que sobra é a conveniência humana, é a vaidade, o orgulho de cada qual, os interesses pessoais, e os vícios. E os vícios. Se não retornou a Roma o paganismo do Império Romano,
retornou a Roma os mesmos vícios e erros, não pelo paganismo em si, mas através destes apóstatas do Concílio Vaticano II, que trouxeram esses vícios do mundo ao tentar conformar a igreja à expectativa do mundo. Portanto, caríssimos fiéis, nós devemos, nesta festa de São Pedro e São Paulo, renovar a nossa fé católica e apostólica. Temos que renovar hoje, diante de São Pedro e São Paulo, a nossa fé católica e apostólica. Agora, com as ordenações aí, programadas para o dia 1º de julho, na Fraternidade de São Pio X, então muitas pessoas serão arrastadas, pensando que na Fraternidade de São Pio X nós encontramos uma estrutura paralela à estrutura que seria a estrutura da igreja. Que ali a Igreja Católica está sendo salva, está sendo preservada, que a fé católica está sendo preservada. Muitos serão arrastados, muitos serão levados a essa falsa compreensão, porque se estão em diálogo com a Roma apóstata, que fé que eles estão guardando? Que tradição que eles estão protegendo? Que tradição católica estão defendendo? Que fé católica eles estão custodiando? Vocês estão fazendo diálogo com hereges. E estão tristes, estão angustiados, porque poderão ser excomungados pelos apóstatas. E os fiéis sendo levados a este erro. E os fiéis sendo levados na onda desta mentira. Não estão guardando fé católica nenhuma. Não estou falando de todos os padres da fraternidade, os fiéis, não. Ali tem fiéis que entendem a crise. Tem padres que entendem muito bem a crise, que são fiéis à fé católica. Mas estou dizendo a liderança da Fraternidade de São Pio X, que está querendo fazer um diálogo, estão fazendo um diálogo com a Roma apóstata, estão fazendo acordo com a Roma apóstata. E eu ouso dizer que esta possível excomunhão faz parte do acordo. Faz parte do acordo. Esta é a minha opinião. Aqui é a opinião do Papa. Essa excomunhão faz parte, essa possível excomunhão faz parte deste acordo, porque estão ressentidos pelo fato de que o Santo Padre irá nos excomungar. Nós queremos estar em comunhão com a igreja, dando então assim aos fiéis uma falsa sensação de que estão guardando a fé, como fez Dom Marçal Lefebvre, que preservou a fé católica e apostólica, não fazendo mais acordos com Roma, abandonando os acordos. Ele se sacrificou pela fé e pela Igreja Católica. Não fez o que estão fazendo agora. De modo que essas lideranças da fraternidade estão traindo a Dom Marçal Lefebvre. Estão traindo, porque ele deu a vida pela igreja. Eles não estão dando a vida pela fé. Não estão dando a vida pela igreja. Eles estão dando a vida pelos interesses pessoais deles. Que eu não sei quais são. Se é um cardinalato, se é um monsenhorato, não sei o que é. Não sei quais são os interesses. Mas os interesses da Santa Igreja, mas os interesses da fé, como eram os interesses de Dom Marçal Lefebvre e de Dom Antônio Castro Maier, com certeza esses interesses católicos não são. Não pode ser. Porque quem é católico de verdade e tem a compreensão real da crise da igreja, e não é possível que eles não tenham esta compreensão, não iriam fazer diálogo, não iriam fazer acordo com a Roma apóstata. Iriam simplesmente anunciar o dia das sagrações episcopais, sagrariam os bispos, não iriam a Roma fazer reuniãozinha e tomar vinho e fazer acordos, não iriam fazer isso, ainda tirar foto com os hereges e colocar na internet,
não iriam fazer isso e lamentar porque o Santo Padre não quer nos receber? Não iriam fazer isso. Dom Lefebvre não fez isso. Ele abandonou os diálogos. E eles fariam como ele fez. Simplesmente agendaria o dia das sagrações episcopais, sagraria os bispos para guardar, salvaguardar a fé católica e apostólica, seriam superficialmente punidos com a falsa excomunhão, porque como é que a igreja conciliar, como é que Roma apóstata pode excomungar alguém se eles estão excomungados, se eles são auto-excomungados, se eles abandonaram a fé? Como que eles vão punir alguém? Como eles vão chamar alguém de cismáticos? Eles não são cismáticos. Por quê? Porque cismático é um católico que professa a fé católica e que diverge do Papa em algum assunto. Então ele cisma, ele se separa. Mas ele é católico e professa a fé católica. O caso de Roma atual não é de cisma. Roma atual não é cismática, é apóstata. Eles abandonaram a fé. Eles são inimigos de Deus. Eles são inimigos da igreja. Eles combatem contra a verdadeira igreja. Eles odeiam o que nós amamos. Eles desprezam os mártires. Eles desprezam os apóstolos. Eles são nossos inimigos. Eles estão do lado de toda essa agenda revolucionária que está destruindo as famílias e que está destruindo toda a civilização ocidental e que já destruiu a civilização católica. A Europa não é mais católica. A Europa é um continente pagão e que pouco a pouco está se tornando um continente islâmico. E nós devemos essa destruição toda a quem? Destruição que chegou já no nosso país. Nós devemos isso a quem? Ao Concílio Vaticano II. Nós devemos isso a quem? A Roma apóstata. De modo que, como diz Nossa Senhora de Fátima, que os erros da Rússia se espalhariam pela terra, da Rússia foram para Roma e de Roma para o mundo inteiro. Os erros se espalharam, as heresias, e levaram as almas a abandonarem a fé, e aqueles que estão lá na igreja conciliar, nas paróquias, nas dioceses, que estão convictos que são católicos, não praticam o catolicismo, não praticam a fé católica, praticam alguma coisa de judaísmo com protestantismo conciliar, que não se sabe o que é, e que pensam que é católico, e não é católico. Todos nós já estivemos lá. Todos nós, quase todos nós, quase perdemos a fé. Andávamos no abismo e não percebíamos, e tínhamos a convicção de que éramos católicos. E lá dentro nós éramos proibidos de ser católicos. Por isso que nós estamos aqui, numa estrutura alternativa, guardando a fé, transmitindo a fé, e o padre se dedica a isso aqui todos os dias, e o dia inteiro da sua própria vida, para guardar, preservar a fé, transmitir a fé aos seus filhos, aos seus netos, para que quando Roma voltar a ser católica, seus filhos e seus netos então terão Roma como a referência da fé católica e apostólica. Possam preservar a fé e salvar suas almas. Estamos aqui guardando a fé. Nós somos uma estrutura. Não, todos venham aqui, que aqui aqui todos vocês serão salvos. Não vão lá, naquele apostolado católico tradicional. Não vão lá. Não lá no presta. Só aqui presta. Que é o que estão fazendo com a Fraternidade São Prudencio. Eles são católicos, ninguém mais é católico. E eles estão fazendo acordo com aqueles que não são mais católicos. E levando as pessoas a abandonarem a fé católica. Levando as pessoas ao erro. O que não foi isso que Dom Lefebvre e Dom Castro Maia fez. Eles cortaram totalmente o diálogo com a Roma modernista. E mantiveram e guardaram a fé e legaram esta fé. E agora estão sendo traídos pelas lideranças que estão na Fraternidade de São Pio X. Eu não estou falando aqui mal da Fraternidade de São Pio X. A Fraternidade de São Pio X é uma obra maravilhosa de Dom Marcelo Lefebvre.
E é uma fraternidade sacerdotal. Não é uma diocese. É uma fraternidade sacerdotal. É uma associação, uma fraternidade de sacerdotes. Para que esses trabalhem pela salvação das almas, guardando a fé. E guardando os sacramentos. Não sou contra a fraternidade. O padre aqui está falando a favor da fraternidade. Para que se afastem do erro. Para que parem de fazer esse diálogo nojento com Roma. Esse diálogo vergonhoso com Roma. Que cortem de vez esse diálogo, essa busca de estar com os hereges, de estar com os apóstatas. E guardem a fé católica e apostólica como fez Dom Marcelo Lefebvre. De modo que nós estamos aqui, então nos preservando de tudo isso. Para quê? Para manter a fé simplesmente. Recebendo a fé, recebendo os sacramentos, nos santificando, para que não sejamos naufragados aí, nas ondas revoltosas do mundo, nas ondas revoltosas aí da Igreja Conciliar, e percamos a fé. Portanto, caríssimos fiéis, mesmo no meio de toda esta crise que se instalou na visibilidade da Igreja, nós devemos manter a nossa devoção a São Pedro e São Paulo. Devemos manter nossa referência de fé a Roma católica, que está presente na história da Igreja, que está presente na vida dos santos, que está presente na história dos papas. As fontes católicas devem alimentar a nossa alma, devem alimentar a nossa fé, de modo que devemos manter Roma como a nossa grande referência de liturgia, de fé, de mística, de vida interior. Roma é a nossa referência. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Nossa fé está fundada nessas duas grandes colunas da Igreja, que são São Pedro e São Paulo. Então peçamos a Nossa Senhora que neste dia abençoe a Santa Igreja, abençoe os nossos apostolados católicos, que estão aí trabalhando no nosso país de modo particular, para preservar a fé, para preservar as famílias da fé. Rezemos pela Fraternidade de São Pio X, para que suas lideranças abandonem o erro, para que então contribuam para a preservação, a custódia da fé. Rezemos por nossas famílias, para que se mantenham católicas, pedindo a intercessão de São Pedro e São Paulo, para que esse nosso apostolado, para que esta nossa militância católica leve-nos cada vez mais assim, ao guardar a fé, deixarmos a transmissão da fé para aqueles que vêm depois de nós, as outras gerações, de forma que então os frutos da fé possam surtir efeito para as gerações que virão, que elas sejam beneficiadas e que nós, pela misericórdia de Deus, sejamos premiados com a sua graça, com a vida eterna, por termos guardado a fé e preservado a Igreja e termos nos negado a combater a fé e destruir a Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.